Então, eu vou falar um pouco sobre a tribo que eu trabalho, né? Que é a tribo de API, né? E quais são as nossas responsabilidades? O que a gente trabalha no dia a dia ali, né? A gente trabalha fortemente ali, né, para garantir uma uniformidade ali nos padrões de APIs, né? E por que a uniformidade nos padrões de APIs, né? Quando a gente pensa numa API pública, né, os requisitos ali de documentação, os requisitos de como expor a API, os requisitos são bem mais rígidos, né? Do que quando você pensa numa API que tem um caso de uso para BFF, por exemplo. Né? Então, a gente tem que lidar com esses diversos padrões, né, da empresa. Né? Cláudio, só resumir rapidamente aí o que é um BFF. Não é Best Friend Bom, Forever, né? não, cara, não, poderia ser, não é. É um back-end, cara, que ele foi feito específico para um determinado front-end. Ele atende todas aquelas características daquele front-end específico, né? Então, ali eu posso fazer algumas pequenas transformações e algumas aglomerações ali, né, para atender aquele front-end, beleza? É mais ou menos assim, eu tenho uma aplicação que eu vou fazer para mobile, por exemplo. Então eu tenho um back-end específico para retornar melhor os dados para mobile, no formato no mobile, da forma mais leve possível, e para a parte de e-commerce no site, para browser, eu tenho outro back-end, é mais ou menos isso, né? Isso mesmo, mas aí isso faz muita diferença, né? Quando a gente trabalha em larga escala, você fala, é uma requisição de mobile com menos dados? Né, mas só tem 30 e lá vai tantas lá, né? Lembra que a gente falou do número de usuários lá, né? Então, cara, esses pequenos bytezinhos, assim, quando você junta num volume maior, é muita grana, né? Então, a gente tem que trabalhar com esses ajustes, né? Outra parada que a gente trabalha, né, bastante forte é definir uma maneira padrão de documentar a API, né? Hoje a gente vem utilizando o OpenAPI, né? Isso é uma coisa bem importante, né? Uma das nossas responsabilidades aqui é falar para as equipes, né, que só se consome a API se você tiver ela documentada, né? Se você consegue entender aquela API. Então, a gente vem trabalhando forte com o OpenAPI, né? E o OpenAPI ele é o documento central das APIs, né? Das novas APIs do Labs, né? Todas nascem a partir do OpenAPI, tudo bonitinho. A outra parada que a gente vem fazendo é a automatização do processo de deployment, né? E documentação dos APIs. Então, desde o dia zero, cara, tudo automatizado. Não existe mais deployment manual, não existe mais, cara. Agora é tudo automatizado, né? Usando ferramentas modernas, né? Aplicando práticas de GitOps, usando, por exemplo, o Argo CD para ajudar ali com o operador de GitOps, né? E a outra parada, essa é talvez um pouco mais interessante, né? Que é a estabilização de uma ferramenta de API Gateway, né? A gente vinha usando uma ferramenta, né? Que a gente contratava como serviço e por alguns motivos a gente optou por internalizar essa ferramenta, o que aumenta o nosso desafio. Cláudio, você também consegue dar uma pincelada e falar para a galera o que é um API Gateway? Eu acredito que algumas pessoas ainda que nunca trabalharam, não sabem como é que funciona, e eu acho que você vai ser o mestre disso para explicar aí para todo mundo. Trabalha com isso o dia inteiro, né? Respira API. Respira, cara. Cara, bom, quando a gente fala de API Gateway, né, ele ajuda ali a gente a colocar algumas características de API que a gente não gostaria muito de trabalhar no back-end ali, né? Por exemplo, você imagina se você fizer um modelo de autenticação específico em cada back-end seu, né? No final das contas, você teria uma gama, né? Você joga isso para uma camada acima da sua infraestrutura, que é o API Gateway, e aplica a segurança, né? De maneira que todos os clientes que queiram chegar no seu serviço passem por ele, né? Então, ele atua como um portãozão mesmo, né? Ele é um portãozão ali das suas APIs e você vai colocar alguns comportamentos ali, e essa palavra é importante, alguns comportamentos ali nele para proteger, talvez para ter alguma auditoria, talvez para você uniformizar suas métricas, né? Então, é bem legal, se você quer estar pensando numa estratégia de APIs, né? É bem legal que você comece a pensar numa solução de API Gateway para suportar aí sua estratégia de APIs, né? E o nosso trabalho é deixar isso de maneira bem simples para o desenvolvedor, né? Você imagina se o desenvolvedor tivesse que saber nuances de um API Gateway, nuances de outro API Gateway, complica o trabalho dele, né? O nosso trabalho cara, toma aqui esse pipeline, faz esse pipeline aqui, ó, e daqui a pouco a sua API está ali
naquele gateway prontinho para você chamar com todas as características padronizadas da empresa, né? É esse o nosso objetivo final, no final dos dias, né? Então a nossa tribo, como eu falei, né, ela é dividida em duas squads, né? Uma governança e uma de squad gateway, né? A governança aí, ela trabalha mais na parte de governança mesmo, né? Design, práticas de design, como catalogar APIs, como ter um catálogo de serviços, né? E a outra squad é a gateway, que aí a gente está falando de runtime, né? A gente está falando de rodaria, ali é ela que vai falar o gateway que está funcionando, quantas instâncias precisa, aquela API tem essas características, né? Então, a escala de governança, né, a gente vai começar por ela, né? Ela cria os diferentes padrões de API, né? Como eu falei, a gente tem diversos níveis de rigidez, né? API pública precisa de melhor definição, API interna nem tanto, né? A gente pode suportar algumas mudanças. A catalogação de APIs e serviços, né? Isso é bem importante. Você imagina, a gente tem mais de 600 APIs hoje em produção. Você imagina se eu falar para você, cara, é API de pagamento. Cara, você vai chorar. Né? Não, cara, você precisa saber onde está, né? Você precisa saber quem que é o time que faz isso, você precisa saber qual é o documento dela, né? Você precisa saber como encontrar os desenvolvedores daquela API, né? Se você precisar conversar com eles, né? Cara, como é que vocês fazem isso, meu? Vocês têm um microserviço para catalogar a API também? Porque vocês não devem usar, sei lá, o Google Docs para anotar as APIs de todo mundo, o desenvolvedor e etc. Como é que vocês fazem esses processos de... Como vocês catalogam e organizam? Porque isso realmente é algo, assim, extremamente importante. O Cássio também provavelmente depois vai poder dar uns pitacos nisso, porque tá falando sobre arquitetura distribuída também, então... Né? Como é que vocês fazem isso, cara, no dia a dia? A gente vem seguindo, mas isso é um trabalho que está em andamento, né? A gente faz isso via pipeline, então todo o pipeline nosso, uma vez que ele passa pelo processo de entrega, né, de runtime lá no gateway, ele, antes de fazer a entrega, ele cataloga aquela API. E a gente aí usou estratégia Spotify-like, né, de achar que o código tem que dar a documentação junto com você, né? E você tem que incorporar a documentação no pipeline do desenvolvedor, porque senão isso não rola. Porque senão você vai esquecer de atualizar o seu Google Docs, você vai esquecer de atualizar a sua paradinha, né? Porque a gente esquece, né? Né? Então a gente segue a ideia de a gente tem steps no pipeline que catalogam elas, e a ferramenta que a gente está avaliando e que provavelmente vai ser a ferramenta que a gente utiliza é a Backstage, que é um projeto open source do Spotify, que ajuda você a catalogar ali suas APIs, seus artefatos e sua organização. Mas... Boa. Show de bola. Como a gente estava falando, mas é documentação automatizada, né? Não dá para a gente falar, lembra aí de atualizar lá. Você atualiza ali e já era, né? não rola, né? Não vai rolar. E por último, né, o Squad Gateway, né? Esse tem um trabalho um pouco árduo, porque ele está migrando o workload de 600 APIs, né? Para a nova plataforma, né? Então, o nosso time aqui, ele meio que está construindo, se vocês perceberem, como o Wesley falou, né? Ele está construindo uma espécie de nova plataforma de APIs, né? Pegando projetos open source e criando algumas coisas, né? Então, esse time tem que migrar todo o workload do API Gateway antigo para o novo, o que não é uma tarefa tão fácil assim, né? Então, a gente está fazendo isso, né? Muda um pouco a geração de tecnologias e tem algumas nuances nesse processo, né? A definição do pipeline de automação, né? De novo, a gente quer dar isso para o desenvolvedor de uma maneira mais simples possível, né? Dele fazer o back-end dele legalzinho e a API está exposta de uma maneira bonitinha lá no Kong, lisa, tudo certinho, né? Então, isso que eu ia falar, você já deixou escapar. Eu tava me segurando para não falar a ferramenta aqui, mas você deixou escapar, agora você vai falar. Vocês trabalham, essa nova ferramenta, basicamente, vocês estão colocando o Kong aí para tudo, basicamente é isso, né? Isso, a gente está em processo de avaliação, mas a gente já tem algumas APIs de produção com o Kong e ele tem respondido muito bem para a gente, assim, né? Ele tem respondido em tempos razoáveis, ele permite com que a gente flexibilize e implemente algumas coisas, foi bem legal para a gente, e a gente tem já boa parte, algumas APIs já em produção
com todas as métricas bonitinhas, todas certinho, do jeito que a gente gostaria que fosse, beleza? E uma parte interessante aí é o seguinte, muita gente e muitas empresas que eu conheço, inclusive, usam o Kong como a primeira porta de entrada e depois todas as rotas são direcionadas e cadastradas neles e mandando. Na forma como vocês estão fazendo, é diferente ainda, né? Vocês têm um Kong para cada serviço, basicamente, né? E aí, esse Kong manda essa solicitação. É como se tivesse um Nginx turbinado na frente de cada serviço. É isso, né? Isso. A gente usa mais ou menos a estratégia de células, né? Tipo, então, cada contexto de negócio tem um grupo de Kong, né? E tem uns serviços ali usando... A gente está usando hoje o Bounded Context, né? Para definir esse Kong ali, né? Então, tem um grupo de negócio que tem um grupo de Kongs ali que atendem os serviços de pagamento, por exemplo. Então, daí, beleza. E o de catálogo? O de catálogo tem outro grupo de Kongs, né? Que não tem nada a ver com esse de pagamentos, que tem as APIs deles, né? Que trabalha no Bounded Context do catálogo, né? Então, isso é legal. Uma parte importante todos os nossos Kongs são stateless, porque isso facilita a colocação desse workload, né? Então, a gente tem um operator que trabalha com ele para que a gente não tenha estado em lugar algum, né? Para que se a gente precisar escalar, a gente consiga escalar ele bem rápido, né? Só uma observação, quando você está falando operator, você está querendo dizer o operator do Kubernetes, certo? Isso mesmo, Wesley, é isso. Foi mal, desculpa. Eu esqueci de não, só para garantir que tá todo mundo falando a mesma língua aí e não vai. O que um operator faz, cara? Eu não quero que você dê aula de Kubernetes aqui, mas o que um operator faz de forma geral? O operator, eu acho que a melhor definição, ele é um cinza de linha automático. É um cinza de linha automático, assim, cara. Mas uma definição que eu li no livro que me ajuda muito a entender o operator você pode fazer um Kubernetes operator, fazer uma analogia a um ar-condicionado. Um ar-condicionado, né? O ar-condicionado, quando você coloca lá 24 graus, lá, né, você fala, o estado desejado da minha sala é 24 graus. Quando você está usando Kubernetes, você fala para o Kubernetes, eu quero essa API, no nosso caso, né? Essa API instanciada naquele Kong. Esse é o estado desejado. O nosso operator, assim como o ar-condicionado, tem um loop infinito lá dentro que ele fica, opa, o Cláudio quer um estado desejado, uma nova API. Eu vou trabalhar para aquela API aparecer lá. O ar-condicionado, ele fica trabalhando fortemente para chegar em 24 graus, né? Então, é um loop infinito que fica olhando, buscando o estado desejado e aplicando aquele estado desejado no cluster, né? Então, para a gente foi muito bom. Ele foi um cortador de caminho muito grande, assim, para nós poder utilizar o Kubernetes, né, o Operator, para ajudar na nossa estratégia de APIs. Show de bola, cara. É muito louco, porque se vocês tivessem que fazer isso na mão, né, para cada serviço vocês iam colocar e ter que configurar o Kong, subir um Kong. Cara, realmente ia ser muito complicado, cara. Boa. E um pouco das ferramentas que a gente vem utilizando, né, até agora, né, o Kong, que está em avaliação, né, o Kubernetes Operator, que é o padrão, como a gente falou, né, Argo CD é o nosso operador de GitOps, né, então a gente utiliza o Argo para aplicar as nossas APIs, né, então a gente tem um repositório de Git lá, né, que tem as nossas APIs, o Argo trabalha lá para essas APIs estar deployada bonitinho lá, né. GitLab CI, né, a gente utiliza a ferramenta GitLab, e o Backstage, que é o nosso sistema para fazer catálogo de APIs, né, que a gente está incorporando no nosso pipeline exatamente agora.